Olá, começamos mais um Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu sou Diógenes Duarte, recebo aqui 3 pessoas incríveis que são excelentes no que fazem e você vai se surpreender porque não acredita que existe um serviço desse ou não conhece que tem um serviço desse na Justiça. Porque normalmente as pessoas acreditam que nós só cuidamos dos processos, dos crimes que aconteceram, das coisas que estão se passando já dentro dos cartórios, e existe um trabalho muito bonito além dos muros do Tribunal de Justiça. Nós vamos falar sobre esse tema, um tema muito importante, que envolve as crianças, mas principalmente nossos adolescentes. Eu estou lendo aqui, mas é para a gente poder fazer direitinho. Os quais estão numa fase de desenvolvimento que apresenta muitas mudanças e muitos conflitos, muitas angústias e ansiedades. E é claro, são seres em desenvolvimento, ainda incompletos, não é? Vivenciando um caldeirão de mudanças físicas, porque estão na fase da puberdade, deixando de serem crianças para se tornarem adultos. Porém, ainda não têm a maturidade de um ser em desenvolvimento completo ou com desenvolvimento completo. Com base nesse texto, a gente já imagina por onde nós vamos. Nós vamos tratar da justiça restaurativa. Ela visa justamente seguir por 2 caminhos, então nós estamos aqui com um time de pessoas, como eu já disse, que trabalham justamente nesses 2 caminhos. Uma que cuida da prevenção e a outra que cuida da solução antes que se torne um problema maior, né? Conosco aqui, nos estúdios, os facilitadores da Justiça Restaurativa Juvenil, a psicóloga Angelita Lopes Murgi, é assim que fala seu nome? Sim. Ah, então tá bom. E o analista judiciário Fabrício Chaves, especialista em vinhos e etc., que depois vai falar um pouco mais sobre isso pra gente, né? Eles fazem o atendimento de adolescentes encaminhados pela Justiça do Mato Grosso do Sul na Coordenadoria da Infância e da Juventude. A gente fala rápido e acaba engasgando um pouquinho. Mas você, nosso ouvinte, nosso espectador, sabe exatamente que a gente quer aproveitar o máximo do tempo, por isso que dá essas enroladas. Então, para ficar melhor, daqui a pouco eu falo dessa moça bonita que está aqui do meu lado, para ficar melhor ainda, eu gostaria que não existe pessoa melhor para se apresentar do que ele próprio, não é? Fabrício, por gentileza, fala um pouco mais, quem é o Fabrício hoje? Hoje o Fabrício, entramos no Tribunal de Justiça e trabalhava diretamente na justiça literal, né? Mexendo com processos. E certo dia me deparei com a justiça restaurativa. E para mim foi um marco verdadeiramente, sabe? Foi algo que mudou minha vida, transformou a forma de eu trabalhar, a forma de pensar, né? As pessoas que trabalham na retributiva e hoje fazendo a restaurativa. Então foi algo que mudou. Então eu diria que eu me encontrei na justiça restaurativa. Hoje eu sou uma pessoa, no meu trabalho, bastante completo. Olha que bacana. E aí também eu vou perguntar de Angelita. Angelita, quem que é você? A psicóloga fala mansa, calminha, né? Que ela até falou, minha voz é pequenininha aqui no microfone, porque eu... Né? Mas tudo bem, fica à vontade. Me conta quem que é a Angelita. Eu sou Angelita, sou psicóloga. E trabalho com adolescentes autores de ato infracional há muito tempo, desde que eu concluí a minha graduação, há pelo menos uns 30 anos atrás. E desde então trabalho com adolescentes autores de ato infracional, por meio das medidas socioeducativas. E em 2009, mais ou menos, onde nós atendíamos os adolescentes em meio aberto, dentro das medidas socioeducativas, esse serviço foi municipalizado. E a partir daí foi nessa época que a Justiça Restaurativa chegou aqui em Mato Grosso do Sul. E eu tive o privilégio de poder também fazer parte da equipe de facilitadores. Então, desde então, estou aqui enquanto facilitadora da Justiça Restaurativa. Bacana. E a gente vai entender um pouco mais o que é a justiça restaurativa, claro. E eu não poderia deixar de mencionar, então, a nossa coordenadora do programa Justiça Restaurativa na Escola Estadual, Valquíria Rédoa da Silva. Ela é psicóloga também
e vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu digo, como eu disse aos outros dois, quem que é a Valquíria hoje? Bom, eu sou Valquíria, sou psicóloga escolar e educacional na Secretaria de Estado de Educação e trabalho com o programa Justiça Restaurativa na escola desde 2014. Então, me tornei facilitadora em 2014, conheci as práticas restaurativas, assim como o Fabrício mencionou, e é algo que é transformador, né? Essa transformação, primeiro, no âmbito relacional. E para a minha vida foi um divisor de águas enquanto profissional da psicologia, e trabalhar na escola, levar essa prática para a escola, dentro da Secretaria de Estado de Educação, para a gente também é um privilégio, porque nós sabemos que é uma prática que pode proporcionar aí a reflexão sobre valores, direitos humanos, enfim, e que pode também promover a resolução pacífica de conflitos entre os nossos estudantes. Então, como você está me dizendo, e aí a gente já pode começar a entender esse conceito de justiça restaurativa que chegou aqui no Mato Grosso do Sul entre 2009 e 2010, né? E aí com essa parceria entre o Tribunal, a Secretaria de Segurança Pública, a Sejusp, né? E depois tem todo o histórico que a gente vai mencionar aqui. Nós temos duas linhas, como eu já falei, e vocês podem me ajudar com isso. A juvenil, que é a que trata justamente, como a Angelita já mencionou, né, os adolescentes infratores, né? E talvez para que as pessoas possam entender, o ato infracional é o análogo ao crime cometido pelo adulto. Então, o ato infracional é como nós chamamos aqueles crimes cometidos por adolescentes, é isso? Sim, dentro da nomenclatura, pela legislação, nós consideramos como ato infracional pelo adolescente. Perfeito. E aí nós temos o outro lado, como ela colocou, a justiça restaurativa na escola. Eu acho que talvez alguém que esteja nos assistindo, esteja nos ouvindo, já tenha visto o trabalho de vocês nas escolas. Mas muitas pessoas talvez não imaginam que a justiça restaurativa atinja a escola. Mas como assim? Lá na escola tem os adolescentes infratores ou a escolar não tem nada a ver com o infrator, né? Então é uma questão que nós vamos tentar esmiuçar aqui, não é? E agora, então, a partir de 2012, como eu falei, 2010 entrou aqui com a Sejusp, e em 2012 a nova parceria com a Secretaria de Estado de Educação, e aí foi se criando então esse programa, esse projeto de justiça restaurativa escolar. E no ano de 2015 também o município de Campo Grande absorveu esse programa. E agora, em 2024, nós já estendemos isso para vários municípios do estado, não é? Isso. Nós tivemos um termo de adesão a esse termo que já existia entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado de Educação para atender as escolas dos municípios que tiverem interesse de levar o programa Justiça Restaurativa para as escolas municipais. Então, em Campo Grande foi o primeiro município que aderiu, né, em 2015, e somente em 2024 que nós conseguimos ampliar para as escolas do interior, que inclui já o município de Corumbá, Dourados, aqui da Uana recentemente, Chapadão do Sul, Guia Lopes e Jardim. Olha, bacana. Falta pouco, né? São 79 municípios, né? Nós temos que correr atrás. Já já a gente entra nesse conceito, o que é a escolar e o que é a juvenil. Só lembrando que 2023, o ano passado, foi declarado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o ano da justiça restaurativa na educação, né? E aí isso tem para mostrar a importância da justiça restaurativa. O tema é bastante amplo, né? Sim. Sim. Então, me diz, o que é justiça restaurativa, qual a origem dela, o conceito básico. Eu sei que tem duas linhas aí principais, mas o conceito básico de justiça restaurativa. Bem, a justiça restaurativa é uma abordagem para se trabalhar com pessoas em conflito ou não. Existem vários conceitos, né, da justiça restaurativa. E tem um, que eu trouxe um livro aqui, que é do Howard Zehr, que é um dos pioneiros, né, na escrita sobre o tema, e que eu considero até como importante para eu poder trazer para vocês, para ser bastante fidedigna, né? Ele fala que é um encontro entre pessoas diretamente envolvidas numa situação de violência ou conflito, seus familiares, amigos e a comunidade. O encontro é orientado por um facilitador,
e segue um roteiro pré-definido, proporcionando um espaço seguro e protegido para as pessoas abordarem esse problema e juntos construírem soluções para esse problema, para o futuro. Bacana. Você concorda com isso? Concordo sim. A justiça restaurativa, ela, na verdade, como você tocou no assunto da origem, ela saiu assim, de uma tribo, né, de umas tribos indígenas, onde eles se reuniam. Coisa interessante, que hoje nós não fazemos mais, né? Poucos fazem isso, sentar, reunir, conversar, bater um papo, descontrair, às vezes resolver problemas entre família, por exemplo, né? Muitas vezes nós sentamos com a nossa família para resolver algo, resolver um problema. E a justiça restaurativa tem esse foco, né? Vamos dizer, essa gama de poder resolver algo sem que haja, caso possível, até mesmo uma punição, porque às vezes a punição ela se torna algo tão... Se fez, tem que pagar. Se fez, tem que pagar. Às vezes, uma reflexão, um diálogo reflexivo, ele pode abrir a mente tão grande que a resolução é maior, assim, bem maior do que algo que você pune. Se você pune seu filho, não faz mais isso e você está de castigo, né? Ou você senta e conversa. Vou te interromper porque eu estava lembrando aqui que antes de começar, a Angelita pediu um bloquinho que ela queria escrever e tudo mais. Então nós vamos começar a desenhar o que é a justiça restaurativa. Já chega em você. Justiça restaurativa, então, é uma reunião de pessoas que por algum motivo tenham alguma coisa a resolver. Isso pode ser um conflito, pode ser uma violência, pode ser algo dentro desse sentido, até mesmo nesse conceito de família. E através do diálogo entre eles se tenta chegar a um consenso para aquela dificuldade. Talvez, Exatamente. mais ou menos por aí. Exatamente. Quando há um conflito a ser solucionado ou quando tem algum assunto importante a ser tratado. Entendi. Né? Então as pessoas voluntariamente reúnem-se para falar sobre aquilo. E dentro dos princípios da justiça restaurativa e dentro dos moldes dos procedimentos restaurativos, esses encontros sempre são feitos em formato circular. Ou seja, as cadeiras são realmente dispostas em círculo, né, de modo que ali representa que todos estão voltados para um único objetivo, ou seja, ou para se falar sobre aquele assunto importante que talvez seja necessário ser falado, ou para se falar sobre algum problema que tenha acontecido. Mas e essa disposição, esse formato circular do encontro das pessoas sentadas em círculo, isso facilita uma comunicação mais direcionada àquilo, para uma comunicação mais eficiente. Entendi. Onde todos estão ali dispostos a falar e a ouvir. Não há hierarquia. Exato. Né? Então, o círculo também tem essa ideia de horizontalidade, todos são responsáveis pela situação que os levaram até ali, por essa reflexão também que é proporcionada por meio do círculo. E eu tinha, desculpa, vou te interromper para a gente poder colocar a nossa colega mais um pouquinho na conversa. Nós tínhamos falado do conceito da justiça restaurativa. O que eles falaram, e eu agora vou falar, eles dois são da juvenil e ela é da escolar, que a gente já se apresentou, mas para entender, esse conceito funciona para os dois universos, para o seu universo também. Só que no caso da escolar, qual que é a diferença básica e algo que você queira colocar nesse sentido? O conceito que eles trouxeram é assim, totalmente válido, né, para a justiça restaurativa, mas a política nacional da justiça restaurativa, do próprio CNJ, criado por meio da resolução 225, ela apresenta a justiça restaurativa como um conjunto de técnicas, métodos e atividades próprias da justiça restaurativa que visam a reflexão sobre esses fatores relacionais que geram os conflitos e violência. Então, a justiça restaurativa ela é além de um método de resolução de conflitos. Ela tem um ideal de paradigma, de uma mudança do paradigma social. Que tem a ver com essa prevenção que também. Tem a ver com as ações preventivas que levam as pessoas a refletir, a ter um novo olhar sobre as situações que geram um conflito e a violência, né? Então, por isso que a Angelita apresentou aqui o livro do Howard Zehr, Trocando as Lentes. É esse convite que a justiça restaurativa faz por meio dessas técnicas que são utilizadas, que eles mencionaram, que é o encontro entre os envolvidos para tentar resolver a situação que os levaram até ali, mas também essas ações preventivas que promovem essas reflexões sobre as situações de violência que se refletem na escola, né? Bacana demais. Então, e na escola, vocês trabalham também no círculo,
também e visa resolver conflito que está acontecendo, ou tem algum movimento que vocês fazem lá na escolar para evitar o conflito? Então, nós costumamos dizer que a justiça restaurativa na escola, ela trabalha em duas vertentes. A primeira, preventiva, e a segunda, reativa. A prevenção seriam essas ações que são desenvolvidas na escola, utilizando uma das metodologias que a justiça restaurativa tem, que é o círculo de construção de paz. Entendi. Então, essas ações preventivas podem ser desenvolvidas com todos da comunidade escolar, que envolvem os professores, os pais, os estudantes, e que o círculo de construção de paz, ele é um espaço de diálogo estruturado. Então, tem um roteiro a ser seguido, tem um tema, tem as diretrizes, enfim, é uma metodologia da justiça restaurativa que pode ser utilizada para prevenção. E na vertente reativa, é quando há um conflito que aconteceu no espaço escolar, que não gerou um boletim de ocorrência e que não foi encaminhado para o tribunal, a justiça tradicional, digamos, mas que os próprios envolvidos são convidados a refletir sobre aquele conflito que aconteceu ali no espaço escolar. E a gente sabe que muitos conflitos que acontecem ali na escola podem ser resolvidos no âmbito da escola mesmo, né? E a justiça restaurativa aqui em Mato Grosso do Sul, no âmbito da escola, inicialmente ela foi trazida para 3 escolas como piloto, pensando exatamente nessa vertente, né, de evitar a judicialização das situações conflituosas que acontecem na escola. Alguma rusga que deu dentro da sala de aula, vamos sentar, e aí vocês, no caso, não fazem com todas as escolas, todas as turmas, todos os alunos. Vocês orientam os professores, formam os professores, os coordenadores, essa turma que vai trabalhar lá dentro, não é? Sim, tem uma série de atividades que são desenvolvidas na escola, né? A primeira delas seria essa sensibilização com toda a comunidade escolar para apresentar a proposta do programa, para apresentar isso que a gente está falando aqui, né? Dizer o que é a justiça restaurativa, qual é o objetivo da justiça restaurativa e trabalhar nessa esfera relacional da justiça restaurativa. Essa esfera relacional, ela tem o objetivo de levar as pessoas à reflexão mesmo sobre as questões que causam os conflitos e a violência. E com vocês a mesma coisa? Ou é diferente? O que tem de diferente? Bom, no nosso caso, porque assim, nós trabalhamos com os adolescentes que já praticaram o ato que foi considerado como uma infração, tanto que isso foi judicializado, ou seja, a pessoa que foi ofendida esteve na delegacia, registrou um boletim de ocorrência e isso gera um processo. Né? E chegando depois, passando por todos os trâmites da justiça, chegando ao juiz, ele precisa ou utilizar da justiça tradicional, aplicando uma das medidas socioeducativas para o adolescente cumprir, ou, como existe a justiça restaurativa aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o juiz tem essa alternativa, a aplicação de uma medida socioeducativa. Qual alternativa? Encaminhar para a justiça restaurativa juvenil. Deixa eu perguntar, Fabrício, todos os atos infracionais vêm para cá? Não, primeiro o juiz ele separa os de menor potencial. E aí ele faz aquela separação. Eu sou leigo, o que é menor potencial? Aqueles que não é grave. Né? Existem atos infracionais graves que esses necessariamente serão julgados pelo juiz. Aqui não, aqui são mas eu citar alguns casos como ameaça, bullying, agressão física, vias de fato. Enfim, esses, quando não há uma gravidade expressiva, né? Esses vêm para cá. Inclusive, o próprio Ministério Público, ele encaminha o processo solicitando ao juiz que faça-se a justiça restaurativa. Então, vamos entender. Bullying é uma coisa que tem muito na escola. Se não deu muito certo lá na escola, ou se não passou por um círculo, talvez antes de justiça restaurativa escolar, se aquela escola ainda não está no programa, não tem essa vivência comunitária que você colocou, a grande maioria vem parar para cá na justiça restaurativa já juvenil, que é essa que eles fazem aqui. É por aí, mais ou menos? Isso. E o bullying, ele foi judicializado, né? A partir de 2024, então, a orientação para a escola, quando há identificação da intimidação sistemática,
é que o estudante registre, o estudante vítima, no caso, né, o boletim de ocorrência. Então, quando há o boletim de ocorrência e passa por todo o processo até chegar, né, ou a indicação do próprio Ministério Público ou do próprio juiz da vara da infância que encaminha para a Justiça Restaurativa Juvenil. E foi nessa dinâmica, né, que os fatos foram acontecendo, né? Que a nossa história foi construída. Ou seja, em 2009 e 2010, a Justiça Restaurativa Juvenil foi implantada, né, por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Tribunal de Justiça, para atendermos adolescentes, autores de ato infracional, encaminhados pela Vara da Infância e da Adolescência. Isso em 2010. Né? No caminhar do nosso trabalho, dos nossos atendimentos, nós fomos verificando que havia muitos casos de conflitos dentro do ambiente escolar. Então, a partir dessa observação, observou-se, e aí percebemos a necessidade de expandir as práticas restaurativas para o ambiente escolar. Foi onde foi instituída e criada a Justiça Restaurativa na escola. Bacana. E, assim, vocês tiveram vários casos, né? E aí eu queria saber, essa questão de restaurativa, de prevenção e tal, isso aí funciona? Tem alguma coisa, algum caso? Vamos fazer uma roda aqui nossa, um círculo nosso agora. Roda. Eu, falando bem da verdade, eu estava atrás de uma mesa redonda. Eu não achei a mesa redonda, que era para fazer um círculo sentado aqui para homenageá-las, que eu já sabia também, é lógico, que a gente estuda. Que nós temos basicamente o círculo e não tem a mesa, né? É um círculo sem a mesa, tem algumas técnicas, mas essas coisas a gente vai deixar para um episódio específico depois, para contar exatamente o que é cada um, para o povo ficar com vontade de conhecer como é que funciona a justiça restaurativa. Nós podemos até fazer com todo mundo, fazer um círculo gravado, vai ficar bem legal, né? A gente pode marcar isso. Mas enfim, eu quero saber de cada um de vocês, aqui a gente montando o nosso círculo, um caso que possa ter impactado, de que realmente a justiça restaurativa funciona. Porque a gente ouve falar que, até como você falou, punir muitas vezes não funciona, não traz o sentido educativo, da mudança de comportamento, mas eu gostaria que vocês aí decidissem quem começa e me contem um caso que possa ser interessante que vocês atenderam. Eu posso iniciar, Diógenes, até para poder ilustrar um pouco do diferencial de um procedimento restaurativo, ou seja, o diferencial do sistema retributivo, ou seja, o sistema tradicional de justiça para as práticas restaurativas. Ou seja, mas assim, respeitando ambos. Né? Como disse o Fabrício, o juiz encaminha para nós aqueles casos de menor potencial ofensivo, para nós aqui em Campo Grande, embora em outros países já há a justiça restaurativa atuando em casos graves também. Né? Voltando aqui para Campo Grande, aqueles casos em que o juiz observa em que é possível um encontro entre as partes para um diálogo, aí o juiz encaminha para a justiça restaurativa. Ou seja, a justiça restaurativa faz parte dos métodos autocompositivos de solução de conflitos. Certo. Bom, voltando para o caso. Já tem alguns anos isso, inclusive nós estávamos no outro prédio, não estávamos aqui ainda no Sijus. Nós somos os facilitadores e os casos chegam e são distribuídos para nós. E um que eu recebi era um caso de perturbação do sossego e do trabalho alheio. Som alto. Não. Nesse caso, foram encaminhados 16 adolescentes que estavam praticando algazarras dentro de um ônibus, na saída da escola. E aí, desculpa, eu até vou interromper seu caso. Vem essa turma toda de uma vez só? Não, nós fazemos atendimentos individuais. Quando a ofensa foi praticada por mais de um adolescente, nós fazemos sempre os atendimentos iniciais, que nós chamamos de pré-círculo individual, o adolescente acompanhado pelo responsável. Então, foram agendados 16 atendimentos nessa fase inicial, para que, né, eu pudesse conhecer e ouvir e apresentar os procedimentos restaurativos para cada um. Bem, e o adolescente, e um desses, né, quando veio, que eu me lembro, não me esqueço,
assim, como todo adolescente, quando é chamado, porque assim, para eles, a justiça me chamou. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Na cabeça é punitivo, né? E o adolescente, como todos, o adolescente ele fica, né, certamente com muito medo, muito receoso do que é que vai acontecer comigo. Sem contar todo o impacto que isso causa na família. Porque, nesse caso, eles estavam... E isso já vinha sendo repetido na saída da escola, né? Na saída da escola. E chegou num dia em que o motorista do ônibus falou, não pode mais continuar dessa forma. O que o motorista do ônibus fez? Se comunicou com a guarda municipal do próximo terminal de ônibus e seguiu, não parou mais em nenhum ponto de ônibus, né? Por quê? Para que todos permanecessem, para que nenhum deles, né, saísse do ônibus. Chegando até o terminal, a guarda municipal os conduziu até a delegacia. Bem, então chegando aqui, depois quando chegou aqui, esse adolescente ele veio acompanhado da mãe. Como eu estava dizendo, a família sempre fica muito impactada por ter ido até a delegacia, meu filho está lá, ela estava trabalhando, enfim, né, interrompeu o trabalho, toda aquela preocupação, todo aquele contexto muito, muito complicado, né, de uma delegacia. Bem, então o menino chegou e... Né, nos atendimentos iniciais que nós fazemos, nós chamamos de pré-círculo, já adiantando os procedimentos nossos. Por que pré-círculo? Porque são atendimentos preparatórios a um eventual encontro entre as partes, que aí chamamos de círculo restaurativo. Tá, então aí para a gente pontuar mais, para a gente ouvir os outros colegas aqui, você chama cada um individual, depois faz o círculo, tá, beleza. E esse adolescente, o que ele sentiu que você chamou? Então... e ele negou, né? Ele negou que ele estivesse fazendo algazarra. Ele disse que ele estava dentro do ônibus, sim, mas ele estava sentado e ele não participava daquela ação, daquela bagunça. E ele negou. Bem, ok. Todo o atendimento aqui que nós fazemos e a participação deles é por voluntariedade. Aliás, um dos principais critérios para a participação na justiça restaurativa é pela voluntariedade. Porque para você poder reunir-se com uma pessoa que tenha sido ofendida, caso ele esteja preparado e aceitando esse encontro. Bom, e esse adolescente negou que ele estivesse ali praticado essa ofensa, no caso, a vítima ali foi o motorista do ônibus, né? Certo. Bem, mas, de qualquer forma, como nós sempre fazemos, eu apresentei depois mais detalhadamente os procedimentos restaurativos, quais são, e que todo o nosso trabalho que nós fazemos é um convite, é todo baseado num convite à reflexão sobre valores de convivência. É a partir disso que a justiça restaurativa trabalha. Então, fiz toda essa explanação, né, sobre qual é o objetivo nosso. E quando ele compreendeu que seria um processo dialógico, que seria uma forma de pensar sobre convivência, que seria uma oportunidade que a justiça oferece para que o adolescente, caso ele reconheça que ele praticou ofensa, uma oportunidade que ele se responsabilize, e de que forma? Por meio de um encontro com a parte ofendida, para um diálogo, né, e uma responsabilização, que ele possa ouvir dela o que ele acabou causando naquela pessoa. Ou seja, quando o menino compreendeu que é todo um processo educativo, que tem um objetivo educativo, baseado, como eu disse, fundamentalmente na reflexão sobre valores universais de convivência, né, aí, enfim, ele mudou a postura. Mas, enfim, eu apresentei, né, os procedimentos quais são, toda a essência dos procedimentos restaurativos, e já estava me encaminhando para finalizar o atendimento. E a mãe, muito apressada, que ela tinha que voltar para o trabalho, e meu filho não fez isso, e que absurdo, enfim. Mas aí, como eu disse, quando o menino percebeu, compreendeu de que forma se daria todo o atendimento, ele falou assim: Dona Angelita, fui eu que puxei a cordinha. Eu, como? Eu já tinha entendido que ele havia negado. Ou seja, ele reconheceu que, na verdade, ele participou sim daquilo lá. Tanto que foi ele que havia combinado com os colegas de dar o sinal para o ônibus parar, para que os colegas entrassem pela porta da frente do ônibus ou pela porta traseira do ônibus sem pagar, que foi outra coisa que estava acontecendo, e fizessem toda aquela bagunça. Ou seja, ele não só participou, como ele é quem arquitetou todo. Ou seja, aonde que um adolescente, como eu disse, quando ele chega com medo, em que ele vai
reconhecer, ele vai dizer, não, eu tenho culpa, sim, eu fui um dos responsáveis por isso. E o caso progrediu e foi tudo certinho. Exatamente. Bacana. E na escolar? Tem algum caso interessante que você lembre e que dê pra gente narrar aqui e ter uma ideia? Tem muitos casos, né? Desde 2012 que o programa existe. São 10 anos, 11 anos. São muitos casos, mas tem alguns que realmente são mais emblemáticos e marcam mesmo. Nós tivemos uma situação que inclusive foi para a mídia aqui em Mato Grosso do Sul, onde 2 estudantes brigaram dentro da sala de aula e o professor não fez nada, só tirou a cadeira, afastou a cadeira para elas brigarem. E ali aquela briga foi filmada. Isso tomou uma proporção muito grande aqui na mídia de Mato Grosso do Sul, algumas pessoas defendendo o professor, né, falando que o professor não tem muito o que fazer, outras criticando, dizendo que ele deveria ter separado, enfim. E aí nós fomos realizar o procedimento restaurativo com essas estudantes. Ouvimos, né, como a Angelita mencionou, no pré-círculo as partes separadamente para tentar entender esse conflito e depois, no momento do círculo, que elas concordaram em participar, elas falaram, assim, uma das perguntas norteadoras que a gente utiliza nessa metodologia é: quem vocês acham que foi mais afetado por essa situação conflituosa? E ali naquele momento a gente pôde ver um dos valores da justiça restaurativa e que elas refletiram sobre isso, né? Que um dos valores é a interconexão. O que eu faço vai, de alguma forma, ter consequência para outras pessoas e para a sociedade, enfim. E elas falaram, olha, eu acho que o professor foi muito prejudicado, que as pessoas falaram muito dele, né? Poderia ter perdido o emprego, enfim. Aí perguntamos também quem mais? Os nossos pais, porque os nossos pais tiveram que vir aqui, tiveram que sair do emprego e passar por todo esse processo aqui na escola, né? Porque a escola tem um procedimento também, um regimento interno que precisa ser cumprido. Então, esse círculo, ele mostrou que as meninas refletiram sobre aquilo, né? Então, assim, quem foi o maior prejudicado com a briga de vocês? Né? O professor, que não tinha nada a ver com a briga, de alguma forma foi prejudicado. Então, essas reflexões que o círculo promove por meio, né, da responsabilização, que é um dos princípios da justiça restaurativa, né, a responsabilização individual e a responsabilização coletiva. Ela acontece no procedimento restaurativo, que é um procedimento que tem toda uma metodologia a ser seguida, tem os passos que precisam ser seguidos para que a gente alcance aí um resultado satisfatório para todas as partes, né? Então, no círculo, nós temos a preocupação tanto com a vítima quanto com o considerado ofensor, que também precisa ser convidado a essa reflexão. Acho que o caso que a Angelita trouxe, né? Ele era considerado ofensor. E se ele não assumir a responsabilidade, aí não tem como a gente realizar um procedimento restaurativo. Mas a partir do momento que ele compreende e assume essa responsabilidade pelo que ele fez, não no sentido de culpa, né? Mas de compreensão. Aí nós vamos para o procedimento circular, que é onde todos os envolvidos têm vez e voz. Nós não temos, a gente tem, né, estatística, mas é muito interessante a questão da reincidência, né? Nós temos acompanhado pelos nomes, pelas características e tal, como que praticamente não há reincidência daquele caso que foi bem trabalhado na justiça restaurativa, tanto na escolar quanto na juvenil, de você ter aquela pessoa cometendo novamente aquele tipo de delito, ou aquele tipo de ato infracional, ou entrando naquele conflito, porque ele acaba tendo um pensamento diferente, modificado, remodelado. Isso. Eu acredito que você tenha, talvez, até um caso que você possa contar que tenha sido engraçado, ou tenha sido modificado, ou o conceito da pessoa mudou de forma a... Eu sei dos meus conflitos que eu tive na minha adolescência, na minha infância, da gente sair no braço mesmo com a pessoa e depois se tornou um dos meus melhores amigos. Mas o conceito de justiça restaurativa chamava Miss Margarete na minha comunidade, que quando nós saímos no braço, e eu acho que agora, conversando com vocês, me lembrei desse caso, desculpe, eu vou tomar a sua frente. Eu estava, talvez, no segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, e nós saímos no braço, literalmente. Não façam isso, né? Não é para fazer isso.
e de repente eu senti que eu estava flutuando. E quando eu percebi, eu estava sendo seguro pelo fiscal de pátio, né, o tio do pátio, tanto eu quanto o meu colega, e aí ele separou a gente e nos levou até a nossa Miss Margarete, que era diretora da escola, mas uma pessoa muito sábia. E ela colocou a gente e falou: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim? E aí foi na conversa e nós nos tornamos melhores amigos na época, inclusive. Mesmo depois da briga. Nós refletimos o momento e tudo mais. Eu acho que você deve ter algum caso semelhante assim. Eu não quero desvirtuar o conceito da justiça restaurativa, tá? Eu só estou dizendo que lá nos idos, eu não vou contar a minha idade, eu tenho gravado a idade desse pessoal que eles andaram falando aqui, depois nós vamos expor. Foi assim que aconteceu, e foi talvez um princípio do conceito. Era uma pessoa que era da Holanda, que veio com outras ideias, eu achava bem interessante. Antes do Fabrício responder, você me permite, Fabrício, pegando aqui a fala do Diógenes, a gente sabe que hoje nas escolas o que mais está presente são os problemas de convivência. Exato. Então os estudantes, eles, por problemas de convivência, por não saber muitas vezes se relacionar, pela intolerância, enfim, nós também estamos saindo de um processo de pandemia que reflete hoje na escola, na sociedade como um todo, esses conflitos surgem. E a justiça restaurativa, ela tem o foco nas relações. Então, o nosso objetivo num procedimento restaurativo e num procedimento do Círculo de Construção de Paz, que é preventivo, é trabalhar essas relações que se estabelecem no espaço escolar. Então, preventivamente, há o fortalecimento de vínculo por meio do Círculo de Construção de Paz. E quando há um conflito, a gente também tem um foco na relação, porque os meninos como vocês brigaram lá na escola, mas vocês iam continuar o resto do ano na mesma turma, na mesma sala. E essa relação precisa ser, de alguma forma, restaurada, resolvida, e aí, para isso, a gente utiliza a justiça restaurativa, que tem como principal ferramenta o diálogo. Né, Fabrício? Isso mesmo. Que é o fato, que nem você falou, é autorreflexivo, né? E essa autorreflexão que vocês fizeram, resolveu. Foi uma restaurativa, de uma forma ou de outra foi, né? Foi feita uma restauração ali. E interessante assim, que essa mudança, quando a gente começa a ter essa autorreflexão mesmo, acaba se tornando uma mudança assim de dentro para fora. Por quê? Não foi imposta por ninguém. Exatamente, não foi uma punição, né? Não foi, você está de castigo, uma medida socioeducativa. Não estou dizendo, né, que é errado. Estou falando de uma forma diferente de se trabalhar, não é a justiça restaurativa. E um dos casos que foi até comovente mesmo, não vou dizer o caso, mas assim, é uma mãe de uma filha adotiva, enfim, muito problema em casa, ela causou muito problema, muita dificuldade, enfim, acabou prestando um boletim de ocorrência contra a filha adotiva e avançou tanto que ela até devolveu a menina para a casa de acolhimento. E nessa restauração, né, nesse procedimento, eu pude conversar com ela veio, me falou, explicou. Aí eu conversei com a menina, ela me explicou tudo que tinha acontecido e tal. E o interessante é que ela foi muito espontânea ali, após ela entender o que era a justiça restaurativa, né, igual nós falamos, né, chega aqui com medo, né, punição e medida socioeducativa, enfim, quando a gente consegue expor de maneira tranquila, de maneira o que é justiça restaurativa, ela começou a se abrir. E ela começou a falar tudo aquilo que a mãe dela estava reclamando que ela não fazia. Ela começou a entender o que era. Eu conversei com a mãe dela depois e tal. Enfim, fizemos o círculo. No círculo, foi muito comovente. As duas choraram muito, se pediram perdão, sabe? Pediram tanta desculpa. Nós temos um acordo, nós fazemos, ainda que simbólico, né? No final de cada restauração. E essa menina, ela falou que a mãe dela gostava muito de tapete. E na casa que ela estava, ela confeccionou um tapete e trouxe, né, para fazer que seria um pós-círculo, que talvez é outro assunto. Mas foi algo assim que elas se abraçaram e ela veio pedir para mim, para eu colocar no processo, né, que ela queria voltar a visitar a menina, que elas já tinham cerca de 3 a 4 meses sem ela visitar. A menina tinha realmente largado. Ela pediu para registrar para o juiz saber que ela gostaria de voltar, porque acho que tinha até uma medida socioeducativa uma medida protetiva. Uhum. E nisso ela pediu para eu relatar. E depois que a menina estava saindo, ela até falou assim, estou até pensando em talvez pegá-la de volta. Então assim,
e você não sabe o resultado. Ah, Nós não vamos sei ficar o curiosos resultado. Vamos agora. ficar curiosos. Pessoal, nós podemos resolver o conflito com o Fabrício depois num círculo restaurativo. Não estou tirando sarro, estou dizendo que agora nós ficamos todos curiosos para saber o resultado dessa. Mas são oportunidades, Diógenes, é interessante, porque assim, as pessoas em geral, às vezes quando as pessoas perguntam, você trabalha com o quê, tal, né? Aí no momento que nós falamos todo o trabalho, que eu falo, o trabalho, que trabalho com adolescente que praticou ato infracional, as pessoas, nossa, deve ser difícil, né? Nossa, mas as pessoas se assustam. E sempre tem já, eu percebo na expressão das pessoas, algo muito negativo, não é? Mas é muito interessante, né? Ouvindo o relato do Fabrício, o relato aqui, todos nossos aqui, e todo esse tempo de atendimento com os adolescentes, eu fico, assim, extremamente... eu fico impressionada, fico orgulhosa, eu fico muito feliz de ouvir o que o adolescente tem a dizer. É muito impressionante a autocrítica que eles têm. É extremamente pertinente. Ou seja, quando eles têm uma oportunidade de, num espaço seguro, falar de si, falar do seu sentimento, depois que eles compreendem o impacto que causou na vida da outra pessoa, é impressionante. Tanto que tem um caso também que eu não me esqueço, um adolescente que provocou um acidente de trânsito, um adolescente não, um jovem já, ele já tinha, né, praticamente 18 anos, em que ao final de tudo, o pai, ao final já de todos os procedimentos, o pai falou assim, olha, aqui eu ouvi do meu filho coisas que eu imaginei que eu ouviria só daqui a uns 20 anos. Ou seja, a oportunidade de expressar a maturidade que eles têm, o entendimento que eles têm. Bacana. Quem de vocês recebeu um áudio dizendo que o filho mudou depois dos procedimentos? Fui eu. Você? A mãe, ela foi interessante demais. Mediante um caso triste, porém um feliz, porque eu fiquei sabendo que teve um outro filho dela também que causou problema. Mas antes disso, ela lembrou de mim, quando eu entrei em contato, ela lembrou, o Fabrício e tal, não sei o quê. Olha, Fabrício, mas antes eu queria te dizer que, olha, depois daqueles procedimentos, meu filho mudou muito, ele transformou. Então, assim, foi muito gratificante. É quando nós iniciamos, né, eu falando assim, como que eu me encontrei na justiça restaurativa? Como que houve a mudança? Porque nós acabamos mudando também. Né? A gente começa a policiar, saber que nós precisamos ser diferentes, precisamos ser luz, né? Sim. Para as pessoas. E como diz a Kay Pranes, né, uma professora norte-americana, que é uma das referências, né, e que trouxe para o Brasil uma das principais metodologias da justiça restaurativa, que são os círculos de construção de paz, a professora Kay Pranes, ela fala que é dentro de um círculo de construção de paz, onde tem um terreno próprio para praticarmos a habilidade de uma convivência respeitosa. Claro, o que é esse espaço seguro Sim. que é proporcionado, né? Nós falamos aqui diversas vezes na nossa conversa de um espaço seguro. Então, a justiça restaurativa, como um conjunto de métodos e técnicas, ela proporciona um espaço de diálogo seguro para os participantes. As pessoas podem falar e ter a certeza de que ali, por meio das diretrizes que são estabelecidas, ela tem esse espaço seguro. Bacana. Eu não sei se o diretor consegue pegar aqui, diretor, consegue? Nós temos aqui, na justiça restaurativa da escola, mas eu acredito que isso também se aplica à restaurativa juvenil, essa questão dos valores. Sim. De tratar a humildade, empatia, honestidade, respeito, participação, empoderamento, esperança, responsabilidade, interconexão e voltamos na humildade. São os valores da justiça restaurativa. Sim. Com base nesses valores da justiça restaurativa, o que você diria para nós caminharmos para o nosso encerramento? O que você acha que faltou nós conversarmos hoje aqui, Valquíria? Bom, eu acho que a gente falou de forma geral quais são as metodologias que são utilizadas pela justiça restaurativa na escola, que tem esse viés tanto da prevenção como da resolução pacífica de conflitos. E eu penso que a metodologia, né, a justiça restaurativa, ela é um convite à reflexão sobre esses valores que nós mencionamos aqui, estão aí nos cartazes, e é um convite a essa mudança pessoal que
o Fabrício mencionou aqui também. Então, há uma mudança de lentes, né? O Howard Zer sempre fala isso, que é esse convite a não uma mudança de paradigma, que uma mudança de paradigma leva muitos anos para que aconteça, né? Mas essa troca de lentes sobre essas questões que se refletem nas relações. Então, as situações de conflito e violência que se manifestam em todos os espaços, e esse convite para a gente olhar diferente para aquela situação e ver esse conflito como uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento de vínculos entre as pessoas. E eu reitero aqui que o foco da justiça restaurativa na escola não são só os estudantes, mas é o trabalho com a comunidade escolar, que inclui professor, pais, né, e a comunidade externa também. Então, a gente precisa também trabalhar esse caráter institucional da justiça restaurativa, que é esse convite à instituição escolar a repensar se essas relações são geradoras de conflito, se essas relações, essa dinâmica das relações da escola podem promover algum tipo de violência. Então, todos são convidados a esse processo de reflexão. Bacana. E você, Fabrício? Pegando o gancho da Valquíria, falando do lugar seguro, espaço seguro, é o empoderamento. Que o empoderamento não é você ser o Superman, né, com poderes, mas sim de você ter aquele poder, digamos assim, de poder expressar aquilo que você precisa. Porque restaurativa não é para ser engessada, é para ser algo do seu coração mesmo. Você tem que ter a coragem de falar aquilo que você sente. Se vai doer ou não, porque você tem que expressar algo. Para a gente chegar a uma restauração, eu tenho que falar aquilo que está no fundo. Então, esse é eu diria, um empoderamento nesse sentido. Por isso, precisamos liberar, né, ter esse espaço seguro para ela ter esse poder de falar o que E um necessário. instrumento que a gente utiliza, né, Fabrício e Angelita, nos procedimentos restaurativos, tanto no círculo como no círculo de construção de paz, que é o preventivo, seria um objeto da palavra. Então, é um objeto simbólico que a gente pode utilizar hoje aqui, esse cubo mágico, que vai passando de mão em mão para que as pessoas tenham vez e voz. Então, a vítima tem vez de falar e é ouvida, o ofensor também tem o direito à fala, e a gente costuma dizer que o objeto da palavra, ele empodera, foi o que o Fabrício mencionou, né? Ele possibilita e ele traz esse direito de ser ouvido. Quando há um círculo de construção de paz, que é essa metodologia preventiva, todos participam, expressando e contando as suas histórias. E a gente costuma dizer que a gente não teme as pessoas das quais a gente conhece a história. Então, é realmente um fortalecimento de vínculos quando a gente realiza esse círculo de construção de paz no espaço escolar. E por que que a justiça restaurativa ela atua na construção de paz? É justamente por isso, porque em círculos sentados e com a fala regulada por meio da utilização de um objeto da palavra, isso representa o quê? A distribuição igualitária de poder. Todos têm poder, todos têm oportunidade de fala e os outros ouvem. Então, isso que a professora Kay Pranes traz bastante também para a gente, é a distribuição igualitária de poder, onde as pessoas ali estão juntas falando sobre aquilo para chegar a um consenso. Aí sim, a gente pode chegar na questão da construção de uma cultura de paz. Bacana. Eu até costumo dizer que um cisco incomoda muito o seu olho, não incomoda? Sim. Só que quando você consegue pegar o cisquinho aqui, pôr na ponta do dedo e olhar, ele é tão pequeno, né? Então, quando a gente consegue verbalizar os nossos problemas, como disse o Fabrício, de colocar para fora aquilo que a gente sente, tudo fica muito menor do que aquilo que está incomodando dentro da gente. A gente se esvazia daquele problema e consegue resolvê-los. Eu já vivenciei momentos em que, quando você conta para o outro qual que era o problema, poxa, mas você só queria a caneta com a tampa azul? Era uma coisa tão simples que a gente podia ter resolvido. Não é? Então a gente acaba se dando mais valor, dando valor ao outro, valorizando o ambiente, valorizando essa cultura de paz. Né? E uma outra coisa que é extremamente rico, Diógenes, é que as pessoas que participam do círculo, depois cada um vai voltar para a sua comunidade. E o objetivo é que no futuro a própria comunidade resolva os seus conflitos e que não seja necessária a intervenção da justiça. Até porque, até anotei, o sistema de justiça sozinho ele não consegue promover a paz.
Mas a comunidade, sim, apoiada pelo sistema de justiça, consegue promover a paz. Bacana. Então o objeto da palavra está na sua mão agora e você faz a sua despedida, o seu encerramento para a gente, por favor. Bom, eu queria muito agradecer o convite, agradecer à Coordenadoria da Infância, agradecer ao Tribunal de Justiça, à Secretaria de Estado de Educação, pela continuidade do programa, que é um programa que a gente acredita que pode realmente contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de paz na sociedade e que nós possamos continuar levando essa lógica restaurativa, né? Então, na Justiça Restaurativa Escolar, nós estamos trabalhando com essa perspectiva agora, de formar facilitadores. Então, quanto mais pessoas pensarem por essa lógica restaurativa, mais nós conseguiremos alcançar aí os objetivos que a Angelita mencionou do desenvolvimento de uma cultura de paz, né? Nós temos até aqui na nossa cartilha da Justiça Restaurativa na Escola uma frase que diz que a justiça é um direito à palavra, de Levinas. Então, que a gente possa levar esse direito à palavra para todos os nossos estudantes da rede estadual, da rede municipal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Também, concluindo, eu sou grato, né, por participar, poder compartilhar algo que é ruim quando fica só conosco ali, tanta coisa boa que acontece, né? Isso foi um dos poucos exemplos que nós demos. Mas é algo que acontece com a gente assim constantemente, né? Nós vemos pessoas mudando. É mágico a justiça restaurativa? Não é mágico, claro que não. Percebemos que pessoas às vezes não mudam, não? Mas nós sabemos que, como o Diógenes falou, é imperceptível, né, os casos que voltam. Imperceptível, né? Não temos reincidência. Quase não tem. 3% talvez. E mesmo assim eu ainda não peguei uma reincidência, né? Assim, por coincidência, né? Talvez. Mas eu estou muito grato, né, por participar deste momento. Angelita? Eu quero pedir licença e trazer aqui uma fala da Ivana. A Ivana é o nosso farol aqui na Justiça Restaurativa. Ela está em home office agora, então ela não pôde participar aqui conosco, mas ela traz muito uma fala dela, do quanto que a Justiça Restaurativa fez diferença para ela. Mas ela já é a própria essência da Justiça Restaurativa. Mas ela quis dizer assim, a mudança primeiro em nós, facilitadores, né, para nós olharmos, nos conectarmos mais com a nossa humanidade, para aí sim a gente se conectar com a humanidade do outro. Então isso é extremamente rico. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, por ter vindo, por ter se colocado também tão aberto, colocando os seus sentimentos, as suas percepções. Eu quero dizer que numa próxima oportunidade nós vamos falar mais particularmente sobre cada procedimento, vamos falar sobre como se tornar um facilitador. Eu gostei desse negócio, eu quero ser, né? E aí os programas estão abertos, pode existir a formação disponível tanto no Poder Judiciário quanto nas secretarias de educação. Então procure, né, ouvir, procure o pessoal que está formando, está montando os cursos, porque é um trabalho muito, e eu gostei do que o Fabrício falou, é um trabalho muito particular, muito... Eu não vou conseguir encontrar a palavra, creio eu, vocês podem me ajudar, apesar do objeto estar comigo, mas algo muito privativo, assim, em que a gente não vê acontecer, não está espalhafatoso, vamos colocar dessa forma. Tanto é que poucas pessoas acreditam, como eu disse lá no comecinho, que a justiça possa extrapolar os seus muros e atender antes de virar justiça, ou a virar necessidade de justiça. Porque esses casos em que a justiça restaurativa juvenil atua, mesmo que tenha virado processo, não se torna... não tem sentença criminal, condenação. A partir do momento que há restauração, reverte-se o processo. E isso é importante. Os resultados são muito subjetivos. Né? Subjetivos, isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nosso podcast está aberto, né? Nossos episódios vão acontecer mensalmente. Esperemos que os assuntos possam transcorrer tão bem quanto esse que aconteceu aqui e que tenha ficado com gostinho de quero mais, para que a gente não extrapole aí o período de 1 hora, para que todos possam ter voz e vez e possamos também
ter a paz em nos comunicar e nos encontrar. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Tchau, obrigado também.